Então eu renovo a minha alegria de estar com os irmãos e quero convidá-los nesse momento a nós abrirmos a palavra do Senhor no seu primeiro livro, o livro de Gênesis, para que juntos nós possamos meditar em um texto que irá nos auxiliar nessa noite, também quando nós aproveitamos a ocasião cultural para compreender um pouco mais a respeito do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cristãos temos de fato o verdadeiro entendimento a respeito do significado da Páscoa. O mundo comemora a Páscoa uma vez ao ano. Nós fazemos isto todos os domingos. Todos os domingos nós celebramos a morte e a ressurreição do nosso Redentor. Nós é que entendemos de Páscoa, porque nós nos reunimos sempre, assim como disse Cristo Jesus, sempre que vos ajuntais para comer, lembrem-se do meu sacrifício. É isso que nós fazemos domingos após domingos, ouvindo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra, por favor, o capítulo 3 do livro de Gênesis. Localize em sua Bíblia a última seção desse livro, do verso de número 20 ao verso de número 24. E deu o homem nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do Éden, os lançou fora do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugia de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos ao Senhor em oração. Bendito Deus, nós chegamos então nesse momento, a hora mais importante dessa noite, o momento em que não somos nós que falamos ao Senhor, mas é o Senhor quem fala a nós. Os cultos na igreja reformada têm essa característica. Há maior ênfase às palavras de Deus ditas a nós do que as nossas palavras ditas a Deus. Nesse momento então em que nós chegamos ao cume do monte do culto, fala conosco, ó Deus, conforta os nossos corações, alegra-nos, corrige-nos, ó Deus, por meio da tua santa e bendita palavra, de maneira que seja para nós, assim como os teus servos diziam na história, este dia é o dia da feira da alma, é o dia em que a nossa alma se farta em ti. Abastece-nos nessa noite para mais uma jornada e mais uma semana. Esse é o desejo dos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. O capítulo 3 do livro de Gênesis é certamente um dos capítulos mais notáveis do Antigo Testamento, porque nesse capítulo, com 24 versículos, nós temos todas as emoções possíveis que podem ser encontradas na história da redenção. Você tem o início da narrativa com um momento de glória, um momento de alegria. Você tem o momento em que os servos do Senhor aqui são enganados pela astúcia de Satanás. Você tem um breve momento de desesperança, mas o texto se encerra com um momento de grande alegria.
todos esses sentimentos estão aqui de maneira muito clara. O capítulo 3 do livro do Gênesis deve ser ensinado à igreja, para que ela entenda, pelo menos de maneira resumida, a história da redenção. Quando você observa desde o capítulo 2, nos versículos que antecedem ao capítulo 3, você percebe a descrição da beleza, a descrição da glória. O melhor momento do ser humano está posto no capítulo 2 do livro do Gênesis, quando o homem trabalhava, casava-se, cuidava da sua vida, sem que houvesse influências pecaminosas. O momento em que a cultura era pura, o momento onde não havia uma única razão para arrepender-se, porque não havia pecado, não havia do que se arrepender, porque eles não haviam cometido nenhum ato que ferisse ou que desonrasse ao Senhor. O capítulo 2 é o capítulo da glória humana, nesse sentido, porque eles viviam plenamente à vontade do Senhor. Mas o capítulo 3 então começa com uma partícula que indica uma mudança na narrativa, a partícula mas, uma conjunção adversativa que indica que haverá mudança naquilo que será dito depois. Não mais a glória de Deus vista plenamente nos atos dos homens, mas agora os homens sendo enganados pela astúcia de Satanás. Eu quero que você tenha sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar essa verdade. O capítulo 2 se encerra com aquilo que nós podemos chamar de coroa da vida do homem. O Senhor lhe dá uma esposa e ambos eles vão viver para a glória de Deus. Ele tem regras a serem cumpridas, ele tem princípios e ele tem prazer em cumprir esses princípios. Mas note que o primeiro verso diz: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais que o Senhor havera feito, disse à mulher. O que vem em seguida então é o questionamento acerca do que Deus disse. Aliás, essa é uma das funções de Satanás. Ele questiona as palavras de Deus, ele modifica as palavras do Senhor, ele toma as palavras do Senhor e ele reconfigura, ele redefine, como em nosso tempo, redefinindo igreja, redefinindo o evangelho, redefinindo família, redefinindo masculinidade, redefinindo feminilidade. O inimigo então ele propõe redefinições com a expectativa de desconstruir aquilo que Deus estabeleceu. E o que ele diz então no primeiro verso é exatamente o contrário do que Deus havia dito. Ele diz: é verdade que Deus disse que vocês não poderiam comer de toda a árvore do jardim? Ora, mas se você observar, volte os seus olhos, por favor, ao verso de número 16. E o Senhor, 16 do capítulo 2, e o Senhor Deus deu uma ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. E o verso 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Então quero que você compare as duas frases. O Senhor diz: de toda árvore comerás livremente, mas não de uma. O que Satanás diz é: você não pode comer de nenhuma. Note então que ele transforma contentamento em descontentamento. Ele transforma alegria em desprazer. Ele toma as promessas de Deus e ele põe então dúvidas naquilo que Deus fala. Aliás, Satanás tem o costume de usar a Escritura para nos enganar. Essa é uma característica dele. Você lembra da passagem em que Cristo estava sendo tentado pelo diabo? Todas as vezes que ele falou, ele utilizou textos bíblicos, dando então conotações diferentes,
dando então sentidos diferentes e sendo corrigido pelo próprio Cristo, que lhe ensinava, aliás, não é lhe ensinava, mas lhe corrigia, ele repreendia, dando o verdadeiro sentido da Escritura Sagrada. Aqui você tem a exata distorção daquilo que o Senhor disse quanto ao prazer e quanto a obedecer regras. O que Satanás aqui propõe é uma vida sem limites. Ele questiona a regra de Deus, porque a proposta dele é viva sem lei. Você não precisa de leis. Leis são más, limitam a sua vida. Elas estão postas para tolir a sua liberdade. Então viva sem leis. Ora, mas a ideia de Deus para nós não é que nós vivamos sem lei, e nem que nós vivamos conforme a nossa lei, mas conforme as suas orientações e os seus princípios. Perceba então que, se você lembrar da história da narrativa da criação, você lembrará: Deus formou o homem e o ato seguinte foi lhe dar princípios. Ora, em nenhum momento, nem quando não havia pecado, eles viviam sem lei. Por que nós precisamos de lei? Ora, se há algum jurista aqui, ou mesmo nós que não somos juristas, né? Os que não são, sabem, uma sociedade precisa de leis. Sem leis, a sociedade ela é autodestrutiva. A lei impõe limites para que haja boa vida, direitos, privilégios, assistência, igualdade, equidade, justiça e retidão. Então Deus estabelece regras para que todos esses princípios possam ser mantidos. Mas o que acontece aqui então é que eles são enganados pela astúcia de Satanás. Você sabe o que vem em seguida? Eles cedem à astúcia de Satanás. Mas eu quero que você perceba como o inimigo então aqui se revela de maneira astuta e também de maneira ousada diante daquele primeiro casal. No verso de número 4 está posto que a serpente diz que é mentira de Deus. Perceba então que o engano ele começa de maneira muito sorrateira. A maioria de nós não consegue discernir o engano na sua origem, porque ele começa aqui com uma pergunta a respeito do que Deus disse, mas no verso 4 ele é escrachadamente dito. O engano está posto, ele diz: certamente não morrerás. Ora, Deus disse: se vocês comerem, vocês vão morrer. E mesmo que a serpente tenha iniciado de maneira quase que imperceptível o engano, no verso 4 ela diz: é mentira de Deus. Vocês não vão morrer. E então ele produz o sentimento pecaminoso no coração daquele casal, e eles comem daquele fruto, e o que acontece em seguida merece a nossa atenção. Eu quero que você veja, por favor, o que diz aí os versos seguintes. O verso número 8, por exemplo: quando ouviram a voz de Deus que andava no meio do jardim, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, entre as folhagens do jardim. Verso 9: e chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Aqui é importante você notar: a quebra do relacionamento com Deus está definida aqui, está confessada. Eles agora têm medo de Deus. Não é mais temor do Senhor. E nós precisamos saber diferenciar essas duas coisas. Medo de Deus não é temor de Deus. Aquele que tem medo de Deus, ele diz: Deus vem contra mim. Aquele que tem temor de Deus diz: ele vem ao meu encontro, eu o espero para estar com ele. Ora, Deus estava no jardim todos os dias, mas naquele dia
não havia mais espera, não havia mais temor, submissão devotada ao Senhor. O que havia era medo. Veja, irmãos, o medo afasta as pessoas de Deus. Agora perceba que coisa interessante nós observarmos isto. Na narrativa da lei em Êxodo 20, você tem uma coisa fantástica. O Senhor diz: não temam, eu colocarei o meu temor no vosso coração para que vocês não se apartem de mim. Você poderia pensar, mas isso é um pouco contraditório. Não tema, eu vos darei temor. E a ideia é: não tenham medo, eu vos darei o temor e não medo, para que vocês não se afastem. Quanto mais temor você tiver de Deus, que é a submissão amorosa à sua lei, mais próximo de Deus estará. Quanto mais medo você tiver de Deus, mais longe dele, para longe dele você irá. O Senhor então pergunta àquele casal que já se encontrava em uma situação dolorosa. Ele diz, no verso de número 11: comestes da árvore que eu ordenei que você não comesse. Perceba, Deus não precisa perguntar alguma coisa a nós, Ele sabe de tudo. Mas aqui está posto o princípio da confissão de pecados. Você comeu da árvore que eu disse que não era para você comer. Ora, Deus sabia. Somente o fato de ter se escondido denunciava o pecado dele. Mas a questão não é somente Deus saber e me perdoar. Eu preciso dizer: as nossas orações em confissão de pecados não devem ser descuidadas. Senhor, me perdoa por tudo aí que o Senhor viu que eu fiz. Eu preciso dizer, mesmo que Ele saiba. O fato de dizer significa então que eu sei onde e como pequei contra Deus. Significa que eu não sou como aqueles que pecam contra Deus, mas não sabem sequer de que maneira fez isso. Que peca contra Deus e age como se não tivesse cometido nenhum ato contra Ele. Deus então extrai daquele casal: vocês fizeram o que eu disse que não era para fazer. Em seguida, o que você tem é a clara demonstração, a quebra do relacionamento com Deus, as crises do casamento e a quebra da relação com a natureza. O homem diz: a mulher que tu me destes. A mulher diz: a serpente que tu criastes. Veja, para os dois a culpa é de Deus. Ora, a mulher que tu me deste, a ideia é: quem mandou você me dar essa mulher? Foi o Senhor quem me deu ela. Foi a serpente que tu criastes. A relação com a criação estava quebrada. E por que era importante? Ora, porque Deus havia determinado no capítulo 2: a terra te será como mantimento. Como consequência do pecado, mais adiante o Senhor diz: a terra te rejeitará. Problema no casamento: a mulher que tu me deste não são mais dois, uma só carne. Não são. O capítulo 2 termina dizendo: serão dois, uma só carne. Agora existe eu e existe ela. E foi ela e não eu. Normalmente alguns pastores brincam, dizendo assim, que quando a mulher ouviu a serpente, eles dizem assim: só podia ser a mulher mesmo, dá ouvido a tudo e a todos. Mas a questão não é essa. A pergunta é: onde estava Adão que não protegeu a sua esposa do pecado? Porque embora ela tivesse responsabilidades a respeito de si mesmo, ele então é o maior responsável por guardar a espiritualidade do seu lar, assim como nós, maridos. Somos então prioritariamente os responsáveis diante de Deus por preservar a pureza do lar, embora não exclusivamente, mas prioritariamente.
Aqui então você tem as consequências do pecado. Ora, de que maneira esse problema será resolvido, irmãos? Se comer do fruto e pecar resultava em morte, acabou a esperança. Eles eram devotos ao Senhor e perderam o amor a Deus e ouviram a serpente, foram enganados pela astúcia de Satanás. A solução é dada pelo próprio Deus. E esse dia, não somente porque ele é um domingo de Páscoa, mas o dia do Senhor nos ensina a respeito da redenção e da forma como Deus resolveu o problema daqueles que cometem pecados. Ele então diz que a resolução do problema não será por meio do homem. Ele vai sofrer consequências dolorosas. Isto está claro na Escritura. Ele diz: a terra te produzirá cardos e abrolhos. A mulher, ele diz outras coisas que indicam sofrimento e padecimento como consequência do mal praticado. Contudo, as histórias da Escritura Sagrada, elas trazem redenção ao seu final. Você tem um problema, mas você tem a redenção. E aqui está posto a maneira como Deus determinou que não somente a nossa salvação seria garantida, mas também Ele determinou que todas as crises existentes nas nossas vidas seriam sanadas por esse único remédio, não dois, não três. O Senhor Jesus Cristo é anunciado aqui. É dito então que pela semente da mulher viria um que esmagaria a serpente ou desfaria as obras de Satanás. Ele então é anunciado aqui. A primeira pregação do Evangelho aqui é feita não por homens, mas pelo próprio Deus. É Ele que anuncia a primeira vez o Senhor Jesus Cristo. Não como nos filmes que nós vemos hoje, um homem fragilizado que comove mais o nosso coração a sentir pena dele do que qualquer outra coisa, mas Cristo sendo anunciado aqui como vencedor, aquele para onde os nossos olhos estão postos. Porque a partir do verso 15 do capítulo 3, em todo o Antigo Testamento, os olhos dos filhos de Deus estão olhando para a frente. Porque foi dito que Cristo viria, a semelhança de uma expectativa que você tem na chegada de alguém, a semelhança de uma data importante da sua história, pela qual você venera todos os dias, que se aproxime. A qual você venera todos os dias, que se aproxime. E você olha para ela, desejando, ansiando esse momento. É exatamente o que acontece aqui. Há uma promessa de redenção. E nos versos que nós lemos, existe, número 1, no verso 20, a fé na promessa que foi feita. Adão chama sua esposa de Eva. O nome dela era Varoa, mas aqui ele a chama de Eva. E a verdade aqui é que ela produzirá muitos filhos, ela é fértil, ele cria na promessa da vida que estava posta. Em seguida está posto também algo que é digno da nossa observação: e fez o Senhor vestimentas velhas. Eles não vão mais se vestir. A ideia aqui não é de uma vestimenta comum, obviamente. Olhando para o ponto de vista da história da redenção, a ideia aqui é: Deus irá cobri-los. Adão então tirará as suas folhagens, aquelas que ele pegou nos versos anteriores, para esconder o seu pecado. Então o Senhor lhe traz vestimentas dignas para estar diante de Deus. Imagine hoje você tentou se vestir da maneira mais adequada,
se você é cuidadoso com isso. Você tentou se vestir de uma maneira que fosse absolutamente adequada ao que nós estamos fazendo hoje aqui. Agora imagine que constrangimento seria você estar nesse lugar se sentindo vestido ou vestida de maneira inadequada. A sua inquietação para se ausentar, o seu desejo de que ninguém lhe olhasse. Esses incômodos aqui estão resolvidos quando a palavra diz que o Senhor vestiu a cada um de nós com a obra do Senhor Jesus Cristo. De maneira que eu vou a Cristo não apresentando a Ele a minha face, mas eu vou a Ele conforme está escrito pelo escritor aos Hebreus, eu vou a Ele vestido ou pelo nome ou pela mediação de Cristo Jesus, o seu único e verdadeiro Filho, o qual deu a vida por nós. Cristo então é apresentado aqui como o Cordeiro que é entregue para o sacrifício, para o perdão dos pecados. O verso 24 então, o último verso da nossa observação, ele nos ensina um pouco mais sobre isso. Após tratar do amor de Deus, no verso 23, no verso 24, perdão, o amor de Deus expulsando aquele casal do jardim, ao mesmo tempo, o verso 24 nos ensina que só há uma maneira de nós voltarmos à presença de Deus. Não há 2, 3, 4 múltiplas maneiras. Não há várias portas. A expulsão do jardim foi um ato amoroso de Deus. Vocês vão sair desse lugar. Esse lugar é o lugar da perfeição de Deus. É o templo de Deus. Mas vocês vão voltar de uma única maneira. Interessante você notar, os querubins aqui mencionados no verso 24, eles são exemplificados em vários textos. Por exemplo, se você continuar lendo o livro de Êxodo, lá na narrativa, onde você tem a descrição da Arca da Aliança, os querubins estavam ali indicando que aquele lugar é santíssimo. Na porta do tabernáculo estavam lá os querubins esculpidos. No véu que dividia o santo do santíssimo lugar, estava lá também os querubins. É exatamente a ideia. O homem não pode voltar à presença de Deus com seus próprios pés. Por isso então, quando nós olhamos para a crucificação do Senhor Jesus Cristo e a sua vitória na cruz, e a palavra diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a imagem, conforme diz Calvino, os querubins caíram, saíram do caminho, e agora pelo Cordeiro que foi morto e reviveu, nós temos acesso a Deus. E é muito mais, irmãos, do que um dia feliz. Do ponto de vista de um feriadão ou de qualquer outra coisa que possa nos motivar nesse final de semana, para nós cristãos, a Páscoa significa a nossa redenção no nosso Deus. Todo o resto é chocolate. Todo o resto é impulso comercial e midiático. Todo o resto é tão somente apelo emocional. Hoje aqui nós não adoramos mais o Cordeiro imolado, porque esse estágio já passou na sua história. Nós não adoramos mais ao menino que nasceu de Maria e que foi visitado por pessoas importantes. Não, nós não adoramos mais ao menino entre os doutores. Nós não adoramos mais aquele que ensinava no alto do monte aos seus discípulos. Nós não adoramos aquele que foi chicoteado pelos soldados romanos. Nós adoramos hoje não mais o Cordeiro, mas o leão da tribo de Judá, aquele que venceu sobre todos os seus inimigos. E isto deve nos empolgar, queridos irmãos, porque em Cristo nele está a redenção,
e a solução para não somente um, mas todos os problemas. A nossa relação com Deus está novamente estabelecida. O relacionamento matrimonial, conforme o texto revela, ele está posto. Nessa minha curta trajetória como pastor, como os problemas não escolhem nem um pastor mais experiente ou mais jovem, os problemas acontecem em todos os lugares. Eu pude ouvir um casal que, simplesmente por achar que não dava mais certo o casamento, decidiram se separar. Depois de 22 anos disseram que havia incompatibilidades. Não havia relacionamento extraconjugal, nenhuma coisa que a gente considere grave o suficiente para justificar tão triste decisão. E ali, como pastor deles, eu os estimulei a perseverar no Senhor, a entender que os problemas, todos eles são decorrentes da nossa própria natureza, mas que o Senhor nos auxilia a vencer os problemas da vida. E eles relutantes disseram não. O nosso caso não tem solução. E eu disse: se vocês permanecerem nessa decisão, vocês, sabendo que Cristo é a solução para todos os nossos problemas, vocês não poderão dizer no futuro: não havia a solução para o nosso casamento. Vocês poderão dizer: nós não tínhamos mais interesse em permanecer juntos, não dava mais certo, não havia mais compatibilidade, mas jamais poderão dizer que não havia uma solução em Deus, porque a solução está aqui, posta diante de nós, queridos irmãos. O Senhor Jesus Cristo, aquele que se deu em nosso lugar. O escritor aos Hebreus diz: ele não fez caso da ignomínia, da vergonha que era carregar a cruz e ser posto entre dois pecadores. Ele entregou a sua vida, ele não foi morto pelas mãos dos homens. A própria palavra dos evangelhos dizem: eu mesmo dou a minha vida, ninguém a pode tirar. Absolutamente ninguém pode tirar a minha vida. Eu mesmo voluntariamente a entrego. Ele então morreu para que nós entendêssemos, cumprindo o plano eterno de Deus da nossa redenção, para que nós entendêssemos, pela fé em Cristo, a solução para os problemas que nós enfrentamos. Cristo não morreu para tornar possível a salvação. Cristo morreu para tornar certa a salvação, de maneira que aqueles que creem nele são perdoados e são imediatamente transportados para o reino de Deus, aonde desfrutam de alegria plena e grandiosa. O Senhor Jesus, meus queridos irmãos, Ele é para todos nós o consolo que nós necessitamos. Se você entende o significado não da cultura sobre a Páscoa, mais do que a Escritura diz a respeito dela, se você entende isso, você sairá todos os domingos do culto dizendo: eu tenho um Redentor, Ele entregou sua vida por mim, e por isso eu posso viver. Que o Senhor aplique essa palavra a cada um de nós. Que o Senhor nos conforte com a palavra que nos diz que Cristo está conosco. Ele não é o cordeiro posto sobre o altar, não mais. A palavra diz: Ele está à direita de Deus, intercede por nós. Na sua maior dificuldade, lembre disso, querido irmão.
o Senhor Jesus está com você. Na sua maior dor e aflição, alegre-se com a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Ele lhe vestiu completamente. E Ele mesmo diz quanto a isso: aqueles que eu tomo em minhas mãos, ninguém me arrebatará. Você está nas mãos do seu Redentor. Se você está nas mãos dele, não em nenhum momento pense que você irá perecer. A semelhança de uma mulher que certa vez, recebendo a visita de um pastor, ao ser identificada por esse pastor como uma mulher firme na fé, na sua velhice e também na sua enfermidade, ele, conversando com essa irmã, como às vezes tem, as brincadeiras de pastor, e disse: irmã, você está firme no Senhor? E ela disse: sim, pastor, eu estou. Você está nas mãos do Senhor mesmo, irmã? Ela disse: sim, pastor, eu estou. Você não tem medo de escorregar por entre os dedos do Senhor? E aquela irmã demonstrou uma fé inabalável, dizendo: pastor, se eu cair da mão do meu Salvador, perdendo assim a minha salvação, Ele perderá também a sua glória. Porque Ele morreu para tornar certa a nossa salvação. Você sabe por que a igreja não vai perecer também? Porque se a igreja perecer, perecerá também o nome do nosso Senhor. Ele põe a sua honra no que Ele faz. E Ele diz: eu faço todas as coisas por amor ao meu nome. Que Deus abençoe a sua família e toda a sua casa. Vamos ao Senhor em oração. Ó Deus, aplica a Tua palavra a cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo vá aonde os ministros não podem ir. Porque os pregadores podem chegar aos ouvidos, mas somente o Teu Espírito vai até o coração. Faz assim, Senhor, alegra-nos em Cristo Jesus. Aqueles que acham que não tem nada, que se alegrem em ter ao Senhor Jesus. Torna-nos convictos de que eles têm tudo o que é necessário. Eles têm o Senhor, o Supremo Pastor. E assim como diz o cântico do poeta: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Porque tudo que eu preciso, Ele me dá. Obrigado por todas as coisas. Amém.